Olá. Hoje a gente vai, mergulhar num tema que parece simples, mas olha, é super complexo. Como é que um grupo de pessoas decide coisas importantes juntos? Hum, E o nosso foco vai ser num contexto bem específico, o das comunidades agroecológicas. que legal. Um tema super relevante hoje em dia. Com certeza. A gente está se baseando numa proposta de pesquisa muito bacana do Tiago Santos da Silva. Ele é doutorando em economia lá na UFSC, a Federal de Santa Catarina. Ah, sim. Conheço o trabalho que o pessoal de lá desenvolve. Pois é, e o título da pesquisa dele já dá uma pista. Decisão coletiva e saberes distribuídos em comunidades agroecológicas. Fundamentos teóricos e proposta de pesquisa microestrutural. Uau, um título denso. Mas aponta para o coração da questão, né? Exato. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esses bastidores, sabe? Como essas comunidades que estão buscando um jeito mais sustentável e justo de produzir, de viver, como elas definem os rumos coletivamente. É, porque na agroecologia tem muito essa valorização do conhecimento local, da autonomia, né? Isso e muita coisa é gerida em comum. Terra, água, sementes, o conhecimento mesmo. Então, o jeito de decidir junto não é só um detalhe, é fundamental. É o cerne da coisa. E o legal dessa proposta do Thiago é o foco bem específico, né? Ele quer olhar de perto, no nível micro, lá dentro da comunidade mesmo. Micro, como assim? Tipo, como é que se organiza uma reunião para decidir algo importante? Sabe, quem fala mais, quem é mais ouvido? E o ponto central, como é aquela mistura de gente? Diferentes cidades, experiências. Isso, o saber mais antigo de um lado, talvez uma técnica nova que alguém trouxe. Como essa diversidade toda de saberes influencia a decisão final? E o que acontece depois dessa decisão? Entendi. Porque a gente ouve falar que grupos podem ser mais inteligentes que uma pessoa só, né? Aquela ideia de juntar várias cabeças. Exato, a teoria diz isso. Reúne perspectivas diferentes, pode achar soluções melhores. Só que na prática, coordenar um grupo é um baita desafio, né? Ah, sem dúvida. Diferença de poder, conflito. Informação que não chega para todo mundo igual. Por isso que esse olhar micro é tão importante. Ele até menciona que isso faz parte de um projeto maior que tenta conectar o micro com o meso, tipo as redes regionais, e um macro, as políticas públicas. Faz sentido ver as conexões. Mas a pergunta-chave aqui é essa: como a decisão coletiva acontece lá dentro da comunidade agroecológica e como essa variedade de jeitos de saber e fazer afeta o processo todo? Perfeito. Então, o X da questão é essa mistura de gente e conhecimento na hora H, na hora de decidir. E para entender isso, a pesquisa se apoia em algumas ideias teóricas, né? Isso, são as lentes que ele usa para analisar. A primeira vem mais da psicologia, da neurociência até, é a cognição distribuída e a inteligência coletiva. Cognição distribuída. Como assim? A ideia básica, assim, de forma simples, é que um grupo pensando junto pode meio que compensar os vieses que cada um tem individualmente, sabe? Aquelas nossas manias de pensar. E com isso o grupo consegue explorar mais soluções. Ah, tipo aquela história da sabedoria das multidões. Que se você perguntar para um monte de gente uma estimativa, sei lá, quantas bolas de gude tem num pote, a média dos palpites costuma ser melhor que o chute de uma pessoa só. É bem por aí. E a teoria, principalmente de uns autores chamados Bang e Frith, que ele cita, sugere que a diversidade cognitiva no grupo é uma vantagem. Diversidade cognitiva. Quer dizer, gente que pensa diferente. Exato. Pessoas com experiências de vidas diferentes, com jeitos de raciocinar diferentes. Isso traz mais hipóteses para discussão, permite olhar o problema por vários ângulos e até um corrige a interpretação do outro. Entendi. Imagina numa comunidade agroecológica. Pois é, pensa só. Tem um agricultor que conhece aquele palmo de chão há décadas, a agricultora que é guardiã de sementes crioulas, aí talvez um jovem que viu uma técnica nova na internet, ou um técnico parceiro que traz um saber mais formal. Uma mistura boa, né? Essa mistura, segundo essa teoria, tem um potencial enorme para gerar decisões mais criativas, Perfeito. mais adaptadas à realidade dali, sabe? Mais inovadoras do que se só um tipo de conhecimento dominasse a conversa. Faz todo sentido, essa soma de olhares. Mas, olha, imagino que não seja um mar de rosas, né? Essa mesma diversidade não pode gerar atrito também, dificuldade de se entender. Opa, com certeza.
É exatamente aí que a coisa fica interessante e complicada. Os mesmos pesquisadores, o Bang e o Firth, eles alertam para isso. Ah, eles mesmos já apontam o problema. Sim, grupos diversos podem ter mais dificuldade para se comunicar, sabe? Podem surgir mais conflitos, ou pode acontecer de uma pessoa que fala melhor, ou que tem mais status ali, acabar dominando a discussão, mesmo que a ideia dela não seja melhor para o grupo. A famosa voz mais alta. Exato. Então, não adianta só ter a diversidade. Precisa saber como lidar com ela. Precisa ter mecanismos, procedimentos para equilibrar a participação, para ter critérios claros na hora de decidir. E aí que entra a outra parte da teoria. Exatamente. Aqui se conecta com o segundo pilar teórico que a pesquisa usa, a autogovernança de bens comuns, da Elinor Ostrom. Ah, Ostrom. Já ouvi falar. Ela ganhou o Nobel de Economia, né? Isso mesmo! E ela mostrou uma coisa que muita gente duvidava, que comunidades locais podem sim criar suas próprias regras e gerenciar recursos que são de todo mundo, tipo uma área de mata, um sistema de água, um pasto coletivo. Peraí. Isso vai contra aquela ideia famosa, a tragédia dos comuns. Aquilo de que tudo que é de todo mundo acaba sendo destruído porque ninguém cuida direito? Pois é. A Ostrom mostrou que essa tragédia não é uma lei inevitável. Ela estudou um monte de casos no mundo todo e viu que as comunidades que conseguiam gerenciar bem seus recursos por muito tempo tinham algumas coisas em comum. Ela chamou de princípios de design. Princípios de design, tipo um manual de como fazer dar certo. Quase isso. Por exemplo, ter limites claros, quem pode usar o recurso e qual é a área desse recurso. Ter regras de uso que façam sentido para o lugar e para as pessoas dali. E, um ponto-chave, que a maioria das pessoas que vão ser afetadas por essas regras participe da criação delas. Ah, faz toda a diferença, né? A regra não vem de cima para baixo. Com certeza. E também ter como monitorar se as regras estão sendo cumpridas, ter sanções para quem não cumpre, geralmente começando leve e aumentando se a pessoa reincide, e ter um jeito rápido e local de resolver conflitos. E como isso se aplica na agroecologia? Pensa bem. Como é que uma comunidade decide quem vai plantar o quê numa área que é de uso coletivo? Ou como eles gerenciam um banco comunitário de sementes crioulas? Ou como organizam a feira para vender os produtos? Os princípios da Ostrom ajudam a entender como criar essas regras de um jeito que funcione, que seja justo e que seja sustentável a longo prazo. Não é só ter a diversidade de saberes, é ter uma estrutura, instituições locais, para essa diversidade poder operar bem. Entendi. Então temos a inteligência que pode surgir do grupo, os desafios dessa diversidade e as regras que a própria comunidade cria para se organizar. Mas e a conversa em si? O processo de troca de ideias de chegar nessas regras? Ótima pergunta. E isso nos leva direto para o terceiro pilar teórico, que é muito nosso, muito brasileiro. A educação dialógica do Paulo Freire. Paulo Freire, que demais conectar isso. Totalmente. Freire criticava muito aquela educação bancária, né? Onde o professor só deposita conhecimento na cabeça do aluno. Ele defendia o diálogo, a troca, a ideia de que todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo ignora alguma coisa. Por isso a gente aprende junto, em comunhão. Ninguém educa ninguém. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Essa frase resume bem. Trazendo para a comunidade, a voz do agricultor mais experiente é super importante, mas a do jovem também é, a da mulher que guarda as sementes, a do técnico que talvez apoie o grupo. Todas as vozes importam. Um ambiente mais horizontal, então. Isso. Uma decisão coletiva que realmente pega, que é abraçada pelo grupo, geralmente nasce desse ambiente de escuta, de respeito mútuo. Freire fala também da praxis, que é essa ligação forte entre refletir sobre a realidade e agir para transformá-la, e da conscientização, que é entender as causas dos problemas para poder agir sobre elas de forma eficaz. Então, uma reunião de comunidade pode ser tipo um círculo de cultura? Exatamente essa a ideia. Um espaço para trocar saberes, analisar a realidade juntos e planejar a ação coletiva. Não é só decidir por decidir, é um processo de aprendizado mútuo também. Muito bom isso.
As reuniões como espaço de aprendizado e ação. Agora, pensando na ação, essas comunidades não vivem numa bolha, né? Elas têm que vender o que produzem, comprar insumos, se relacionar com o mercado lá fora. Isso entra na análise também? Enter e como? Aí a pesquisa pulsa o quarto pilar teórico, a questão da assimetria de informações e das falhas de mercado. Um tema muito explorado por outra Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz. Assimetria de informações. Quer dizer, um sabe mais que o outro. Exato. A ideia central é que o mercado real, o do dia a dia, não é perfeito como na teoria econômica mais básica. Quase sempre alguém na negociação tem mais informação que o outro. E quem tem menos informação geralmente sai perdendo. Faz sentido. Pensa nos agricultores familiares agroecológicos. Muitas vezes eles não têm acesso fácil à informação sobre o preço justo pelo produto deles, sobre o que o consumidor está procurando, sobre crédito com juro baixo, sobre novas tecnologias. Já os grandes atravessadores, as grandes empresas, muitas vezes têm essa informação e usam isso a favor deles. É uma desvantagem clara, né? Sim, é uma falha de mercado que prejudica o pequeno. E tem outra falha importante. A agroecologia gera um monte de benefícios para todo mundo. Conserva água, solo, biodiversidade, produz alimento saudável. Mas o mercado convencional não costuma pagar por esses benefícios, essas externalidades positivas. Entendi. É como tentar vender um bordado feito à mão, super caprichado numa loja que só vende produto industrializado barato. O valor do trabalho manual, do cuidado não é reconhecido no preço. Perfeito exemplo. E por que isso é relevante para as decisões dentro da comunidade? Porque muitas vezes é justamente a ação coletiva que permite a esses agricultores superarem essas desvantagens do mercado. Então a decisão coletiva vira uma ferramenta econômica. Exatamente. Se sozinhos eles não conseguem um preço justo, talvez decidam juntos criar uma cooperativa para vender direto para o consumidor. Se falta crédito acessível, podem criar um fundo rotativo solidário entre eles. Se a certificação orgânica oficial é cara e burocrática demais, podem decidir criar um sistema participativo de garantia, onde eles mesmos atestam a qualidade uns dos outros, com regras claras. Sacou. A união faz a força, literalmente, para lidar com o mercado. Isso. E aí, a gestão da informação vira um ponto-chave lá dentro. Precisa ter transparência interna sobre o que está acontecendo, conectando com o Ostrom, precisa buscar informações relevantes lá fora e usar o diálogo, como diz Freire, para nivelar o acesso à informação dentro do grupo e tomar decisões mais estratégicas juntos. Muito bem amarrado. A decisão coletiva não é só para a harmonia interna, é para se fortalecer economicamente também. E para entender isso tudo, imagino que não dê para ignorar a história daquele lugar, daquela comunidade, né? De jeito nenhum. É fundamental olhar para o contexto histórico e para o sistema agrário como um todo. E é aí que entra o quinto e último pilar teórico que a proposta menciona: a análise das transformações dos sistemas agrários e o diagnóstico participativo. Isso se inspira muito no trabalho de um agrônomo francês, o Marc Duffumier. Transformações dos sistemas agrários. O que isso quer dizer? É um filme. É uma sequência de mudanças que acontecem ao longo do tempo, nas técnicas de produção, na ecologia local, na economia, nas relações sociais. Para entender por que uma comunidade decide, por exemplo, fazer a transição para a agroecologia hoje, você precisa entender como era antes, quais foram os desafios que eles enfrentaram, as conquistas. É preciso olhar para trás para entender o presente. Exatamente. E o Duffumier e outros desenvolveram metodologias para isso, como a ADSA, que significa Análise e Diagnóstico de Sistemas Agrários. A ideia é fazer um diagnóstico profundo, olhando o sistema como um todo, a produção, o meio ambiente, a sociedade, a economia e, o ponto crucial, fazer isso junto com os agricultores. Então não é o pesquisador chegando de fora e falando a história de vocês é essa aqui. É uma construção em conjunto? Isso, participativa. O diagnóstico é discutido, validado, enriquecido com o conhecimento e a perspectiva da própria comunidade. E isso tem tudo a ver com a proposta do Tiago. Como assim? Primeiro,
Reforça a importância de entender o contexto agrário mais amplo para poder interpretar as decisões que são tomadas hoje ali no nível micro. Segundo, casa perfeitamente com a ideia de uma pesquisa participativa, dialógica, na linha do Freire que a gente falou. A pesquisa não é só para coletar dados para o pesquisador, é para gerar um conhecimento que seja útil para quem está ali vivendo aquela realidade. Entendi. Então, esses 5 pilares teóricos, cognição coletiva, Ostrom, Freire, Stiglitz e Dufommier, eles formam um conjunto de ferramentas bem completo para olhar para essa questão da decisão coletiva, né? Exato. É como ter várias lentes para enxergar as diferentes facetas desse fenômeno complexo. Desde como a mente do grupo funciona, passando pelas regras, pelo diálogo, pelo contexto econômico, até a necessidade de entender história e fazer isso de forma participativa. Uau, é um quebra-cabeça bem interessante. E, na prática, como o Tiago propõe investigar isso? Porque ir lá e só perguntar, e aí, como vocês decidem as coisas? Não deve dar conta da complexidade toda. Não mesmo. A proposta metodológica é de um estudo de caso bem aprofundado, sabe? Com uma abordagem que mistura etnografia e pesquisa participativa. Etnografia. Tipo, viver junto com a comunidade por um tempo? Isso. Não é chegar a aplicar um questionário rápido e ir embora. A ideia é ter uma imersão na vida da comunidade, ou talvez de algumas comunidades selecionadas, por um período mais longo. O foco é usar métodos qualitativos para buscar entender em profundidade. E que métodos seriam esses? Principalmente, observação participante, que é estar presente no dia a dia, participar das reuniões formais, mas também prestar atenção nas conversas informais, nos corredores, onde muita coisa acaba sendo decidida ou encaminhada. A famosa rádio corredor. Exato. E fazer entrevistas semi-estruturadas, que são conversas mais abertas, com pessoas diferentes dentro da comunidade, lideranças, agricultores mais antigos, jovens, mulheres, talvez pessoas que não costumam falar muito nas reuniões formais, para captar diversas perspectivas. E além de observar e conversar. Usar também ferramentas mais participativas, por exemplo, construir junto com eles uma linha do tempo da comunidade para resgatar a história, ou fazer mapas participativos para entender como eles usam o território. Analisar documentos que já existam, tipo atas de reunião, regimentos internos. Entendi. O pesquisador vira quase um morador temporário ali, para sentir o pulso da comunidade de verdade. A ideia é essa. Mas o ponto fundamental é a postura dialógica e de pesquisa-ação que a gente já mencionou. Que significa? Significa que o pesquisador não só coleta os dados para si, ele compartilha o que está percebendo com a comunidade, promove momentos de reflexão conjunta, tipo rodas de conversa, para discutir os achados preliminares, ele ouve as críticas, as sugestões do pessoal e pode até ajustar o rumo da pesquisa se surgirem questões que são importantes para eles. É uma troca, uma via de mão dupla. Bem diferente da pesquisa tradicional, né? Bastante. Claro, ele menciona que pode usar alguns métodos quantitativos para complementar, se for o caso. Talvez um questionário para ter um perfil geral dos agricultores ou analisar as redes de relacionamento para ver quem conversa com quem. Mas o coração da proposta é essa imersão qualitativa e participativa. E a análise de tudo isso depois? A análise busca identificar padrões, temas que emergem dos dados e conectar isso com aquelas teorias que a gente discutiu. É importante cruzar as informações que vêm das entrevistas, da observação, dos documentos, o que a gente chama de triangulação. E, de novo, um passo importante seria validar as interpretações com a própria comunidade, ver se faz sentido para eles. E com essa investigação toda, o que se espera descobrir assim mais concretamente? Tem alguma hipótese, alguma pergunta mais direta que a pesquisa busca responder? Sim, a proposta levanta algumas hipóteses exploratórias que servem mais como um guia. Por exemplo, uma delas é: será que aquela ideia da inteligência coletiva se confirma na prática? Quer dizer, comunidades que conseguem integrar melhor os diferentes saberes, o tradicional, o técnico, o empírico, elas realmente chegam a decisões mais inovadoras? Ou que funcionam melhor para a realidade delas? Interessante testar isso. E outra questão, bem na linha do Freire.
será que os processos de decisão que são mais dialógicos, mais participativos, onde as pessoas sentem que suas vozes foram ouvidas, mesmo que a decisão final não seja exatamente a que elas queriam, será que esses processos geram mais legitimidade? Mais compromisso da galera na hora de colocar a decisão em prática? É uma ótima pergunta, porque decidir uma coisa, fazer acontecer é outra, né? Exatamente. São perguntas que a pesquisa pretende explorar. O objetivo maior, como o Thiago coloca, é preencher uma lacuna no nosso conhecimento sobre como funciona a decisão coletiva lá no nível micro, especificamente na agroecologia. E qual a importância disso? Olha, pode gerar insights muito valiosos. Primeiro, para as próprias comunidades, né? Entender melhor seus processos pode ajudar a aprimorá-los. Segundo, para quem trabalha com políticas públicas ou projetos de apoio a essas comunidades. E terceiro, ajuda a gente a entender melhor essa conexão entre o que acontece localmente e as dinâmicas regionais ou nacionais. Contribui para aquela visão multiescalar que ele mencionou no início. Muito interessante mesmo. Fica bem claro que olhar para como se decide junto é algo super estratégico para essas comunidades poderem seguir em frente. Sem dúvida nenhuma. E, sabe, pensando bem, essa análise toda sobre como as comunidades agroecológicas tomam decisões, como elas valorizam e articulam diferentes saberes, isso acaba levantando uma reflexão mais ampla, não acha? Como assim? O foco aqui foi um contexto bem específico, a agroecologia. Mas a essência da questão, como é que grupos de pessoas lidam com problemas complexos, com a diversidade de visões, de conhecimentos, para conseguir construir um caminho comum, isso é uma questão universal, né? Verdade. A gente vive isso em vários lugares. Exato. Talvez a gente precise prestar mais atenção em como os processos de decisão acontecem nos grupos dos quais a gente faz parte, seja no trabalho, na associação de bairro, na família, em qualquer coletivo. É uma boa provocação. Será que a gente realmente valoriza os diferentes tipos de saber que existem ali, ou a gente tende a ouvir mais só o saber formal, o técnico, a opinião de quem tem mais status? Será que a gente cria espaços seguros para um diálogo genuíno, onde as pessoas possam discordar de forma construtiva e construir algo juntas? Pensar mais sobre como a gente decide em conjunto, e não só o que a gente decide, talvez seja um passo bem importante para encontrar soluções que sejam mais justas, mais criativas, mais sustentáveis para os desafios enormes que a gente tem pela frente, em qualquer escala. Fica aí a reflexão para todo mundo levar para casa.